Antes de a gente começar o nosso debate, vamos com uma informação da área econômica. Vou pedir para colocar na tela o nosso Twitter, siga a gente no Twitter, @UlbraTV. Esta e outras informações você tem atualizada no nosso Twitter. Vamos lá. O pessoal coloca na tela aqui para mim também, por favor. Foi anunciado há pouco que o economista Gustavo Montesano é o novo presidente do BNDES. Ele foi sócio-diretor do banco BTG Pactual e é secretário especial adjunto do ministro da Economia, Paulo Guedes. A escolha foi do ministro Paulo Guedes. Bom, e a gente está falando, vamos começar a falar agora sobre a economia brasileira. A economia brasileira teve uma nova baixa em abril deste ano. O índice de atividade econômica do Banco Central recuou 0,47% em abril. O indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o famoso PIB. Para debatermos o tema, nós contamos com a presença do doutor em Economia e economista da bancada do Partido Novo na Assembleia Legislativa, Bruno Lanzer, e o secretário-geral da CUT no Rio Grande do Sul, Amarildo Sensi. Sejam bem-vindos. Bom, vamos começar. Qual a avaliação de vocês em relação a essas constantes quedas do PIB? Começo com o Amarildo, depois com o Bruno. Boa tarde, noite, Luiz, que nos acompanha aqui no programa Conexão. Nós, do movimento sindical, aí falo do lugar onde a gente está, nós temos uma compreensão assim de que ao longo da história e tal, sempre faltou um projeto de desenvolvimento mais sólido, sustentável do ponto de vista econômico para o país. E as instabilidades políticas, elas por mais que se queiram que não influam, elas acabam influindo do ponto de vista objetivo na condução da própria questão econômica. Veja, nós estamos diante de uma situação, agora falando de 2019, com um recém-impossado presidente da República, que só na Apex, que é um instrumento que trata sobre a exportação, já vamos lá para o terceiro presidente de uma entidade que cuida da própria política, digamos assim, internacional de vender o Brasil, as coisas do Brasil para o mundo. Nós temos uma instabilidade que é gerada até por parte do próprio governo, dos instrumentos de governo, legislativo, né, o executivo, dentro do executivo, no legislativo, no próprio judiciário, que gera essa instabilidade e não indicam, digamos assim, e criam um ambiente, digamos assim, negativo para que a economia ela se desenvolva. E claro que os agentes econômicos eles são muito atentos a isso que acontece. Nós também, agora falando propriamente da questão econômica, a gente está diante, eu diria, de uma situação em que, quando a economia brasileira ela não vai bem, os governos, de uma maneira geral, especialmente governos mais liberais, conservadores, eles olham para o andar de baixo. Começa a ver como é que a gente pode tirar aí mais alguma coisa da população, suprimindo políticas públicas, contingenciando investimentos na área da educação, da saúde, setores importantes, propondo uma reforma da Previdência que, de novo, olha lá para o povo trabalhador, para o povo mais vulnerável, não é? E a reforma trabalhista, que prometeu o emprego, né, e que não veio. E assim como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que promete a recuperação econômica, ao nosso ver, não vai ser o instrumento de alavancagem da economia e de crescimento do PIB, porque esse recurso que se promete poupar, ele, na verdade, não será para investimento do setor público e investimento para que o setor privado ele possa se agregar no desenvolvimento. Sim. Então, nós estamos diante de uma condição bastante difícil, em que nós temos uma combinação de desinvestimento, saída do setor público, reformas que olham e retiram renda da sociedade em geral, que é um setor que gera consumo, falta de uma política industrial propriamente interna que gera os empregos, combinado com milhões de desempregados e desalentados, que uma péssima notícia, digamos assim, para quem quer um país desenvolvido e com um PIB fortalecido.
Bom, Bruno, eu peguei alguns aspectos da primeira fala, outros, como bem disse o Amarildo, a gente tem que voltar mais na história, por exemplo, como um projeto de financiamento para a produção, especialmente um projeto voltado à indústria brasileira, mas a gente tem outros pontos bem pontuais na fala do Amarildo. Por exemplo, como a estabilidade política, Sim. hoje, como é que a gente pode entender uma nova economia no Brasil, mais pujante, com aspectos que vêm lá de trás e aspectos que estão sendo criados agora, nesse momento? E realmente a estabilidade política está sendo um fator determinante para que a economia não se recupere de ponto algum, e as reformas. Tivemos já a trabalhista e temos agora da Previdência. Sim. Bom, boa noite, Amarildo, boa noite, Luiz. Eu acho que tem 4 fatores aí que têm impactado nessas projeções de crescimento e no próprio crescimento da economia brasileira, que é o que a gente espera ao longo do ano. Então a gente tem visto aí desde o início do ano uma redução dessa expectativa de crescimento, né? Começou o ano com, a gente estava achando, o mercado achava que a economia, segundo o relatório Focus do Banco Central, a economia ia crescer mais de 2%, agora a gente tem visto um crescimento em torno de 1% ou menos que isso, né? O que é bastante ruim, né? Mas quais são esses 4 fatores? Primeiro, os ruídos políticos, que foi muito bem comentado. Eu acho que isso afeta através do canal da confiança, né? Alguns empresários podem estar represando investimentos, em razão de não saber se vai aprovar a reforma da Previdência ou não sabe para onde vai a economia. Enfim, a gente pensa, empresário olha médio e longo prazo, né? Vai fazer um investimento, mas tem que ter demanda para aquele investimento e não sabe se a demanda vai crescer ou não, então eles represam investimentos, mas é um canal esse um pouco difícil de quantificar, eu diria, esse da confiança, né? Eu acho que tem outros 3 fatores bem mais importantes que têm afetado o crescimento da economia, principalmente nesse ano, que são os seguintes. A redução do tamanho do governo, né? Tem uma mudança estrutural nos gastos do governo. A gente pode ver com essa imposição do teto dos gastos, por exemplo, a economia brasileira crescia muito com gastos, com a participação grande do governo na economia, isso está reduzindo um pouco, o que é positivo no longo prazo, porque há uma mudança na alocação de recursos, vai afetar a produtividade no longo prazo, eu acredito que isso seja positivo para a economia, mas tem impactado o crescimento no curto prazo. Então, a redução dos gastos do governo no curto prazo. Segundo, tem uma desaceleração da economia global, que embora o Brasil seja um país relativamente fechado, a gente sabe que os ciclos econômicos brasileiros eles acompanham o que acontece no mundo, né? E desde meados do ano passado, o mundo tem desacelerado muito em função dessa briga tarifária do Trump com a China, né? Então a gente tem visto uma economia talvez um pouco mais fechada. Isso deve afetar o crescimento econômico global, mas enfim, tem ruídos na zona do euro, etc. E terceiro, a gente costumava pensar que uma taxa Selic a 6,5 era uma taxa estimulativa, estava estimulando a economia, uma taxa relativamente baixa. O problema é que, um pouco por causa da redução, dessa mudança estrutural nos gastos do governo, uma redução do tamanho do Estado, um pouco porque os bancos públicos estão mais alinhados com o mercado, e um pouco porque a gente mudou da TJLP para TLP, enfim, tem umas mudanças no mercado de crédito, está um pouco mais horizontal. Isso faz com que essa taxa de 6,5 não seja mais tão estimulativa quanto a gente acha que seria há 3 ou há 2, 5 anos atrás. Então, acontece que, na verdade, como essa taxa não é tão estimulativa, e esses 3 fatores que eu citei, enfim, a redução do tamanho do governo, o crescimento menor da economia mundial e essa taxa de juros de equilíbrio, que a gente chama a taxa que não acelera nem desacelera a economia, que não causa inflação, ela é menor do que era antes. Então, isso tem representado um choque negativo permanente na demanda. Então, essas são as principais razões, a meu ver, porque a economia não está crescendo, não está pegando tração, né, como a gente diz. Bom, aqui a gente tem um debate, tem perspectivas diferentes, mas eu pude perceber pontos de convergência na análise de vocês e pontos de divergência. Agora que o bicho vai pegar, na opinião de vocês conseguiriam apontar curto prazo, tá? O que deveria ser feito em curto prazo para a gente poder reverter essa crise também em curto prazo, né? Para ter algum tipo de efeito, né? Por exemplo, aqui com certeza nós vamos ter uma divergência no que tange a reforma da Previdência, ou não, né? No primeiro momento, a Amarildo já se manifestou. Sim. Agora eu quero também a opinião do Bruno. Mas que outros pontos poderiam, na visão de vocês, acelerar a recuperação econômica no Brasil? Ao nosso ver, Luiz e Bruno, eu sei que a gente tem conversado, tem ouvido o posicionamento do Partido Novo e tal. A gente do movimento sindical acredita que a gente precisa retomar uma dose de investimento público e endividamento para criar fazer essa roda, a roda girar. O Bruno sempre
fez referência que o empresariado possa estar esperando um momento melhor para investir. Eu acho que quem está esperando um momento melhor para investir aqui são as empresas chinesas, as grandes corporações americanas, alemães e tal, que, em tese, é uma tendência de que eles vão assumir boa parte dos negócios brasileiros. O empresariado brasileiro, ele, ao nosso ver, tem uma certa cultura, e mais recentemente, de pegar uma parte do dinheiro que tem e não investir por insegurança, por estratégia de rentabilizar e tal, não investir na atividade produtiva, investir na área especulativa. Nós entendemos que, sim, reforma da Previdência, vamos conversar, mas não tem conversa. É uma coisa meio, tem que fazer, vende-se que tem que fazer, e na sequência da reforma da Previdência não vai ser suficiente, como não foi a reforma trabalhista, e vai outras reformas, olhando sempre para uma pauperização dos setores, dos trabalhadores, dos setores, reduzindo os serviços públicos. Ao nosso ver, o Estado tem que agir, tem que estimular, não é? O empresário do brasileiro espera um sinal do Estado. O empresário brasileiro tem essa cultura, BNDES e tal, e não é diferente. Então, aí as privatizações, para mostrar que quem vai financiar as privatizações é o próprio BNDES. Nós cremos que renda, distribuição de renda, a melhoria do salário mínimo, a política para o salário mínimo, ele é algo que conserta no curto prazo. Então, tem que distribuir políticas para aumentar a empregabilidade da população, porque nós estamos com 1/3 da população economicamente ativa e tal fora do mercado de trabalho, com uma parte voltando num trabalho informal, precarizado, com baixos salários, na informalidade, na terceirização. E isso, para nós, é um instrumento que não recupera a PIB. E por fim, né, acreditar que investimentos em áreas estratégicas como inovação, tecnologia, educação, seja básica, superior, são estratégicas para um médio e longo prazo. Nós não vamos ter uma recuperação efetiva do PIB, da economia brasileira, se a gente não fizer um tema de casa com políticas públicas, investimentos públicos em áreas estratégicas, como é a inovação, a ciência e a tecnologia. Eu sou da origem, sou professor, né? Estou na condição de sindicalista, acompanho essa vida da academia, e a gente vê o quanto a escola pública de educação básica ela precisa ter altos investimentos, e nós tivemos, ao contrário, cortes, contingenciamento com a emenda 95, né, que congelou por 20 anos na área da educação e da saúde, o que para nós é um desserviço. Só para pegar um gancho aqui, só para deixar claro na tua fala, Marildo, de que tu disseste, a reforma, mas vamos conversar. Seria possível uma reforma, mas não essa reforma que o governo está apresentando, uma reforma que fosse mais debatida, é isso? O movimento sindical é contra esse projeto. Sim. Essa reforma, para nós, ela não é uma reforma que combate privilégios, que faz justiça em relação à questão da Previdência e que vai combater o possível déficit que não foi comprovado na CPI da Previdência. Mas então vamos conversar. Eu acho que a sociedade brasileira que perdeu essa cultura, e o governo atual ele está dentro dessa lógica de não estabelecer o diálogo social, porque nós precisamos recuperar um pacto social para voltar a crescer no Brasil. E esse pacto social, Luiz e Bruno, e você há de concordar comigo, ele pressupõe um ajuste na questão tributária. É impossível que a gente continue cobrando tanto imposto para o consumidor e pouco imposto para as grandes fortunas e rendas. Vou pegar esse gancho, né, já que tivemos aqui algumas propostas, como a reforma da Previdência sendo analisada, e já aproveito. Que outras medidas, mas incluo essa, por exemplo, os empresários reclamam bastante da carga tributária no Brasil. Dá para imaginar que existe um sistema ideal para isso? Né? O nosso sistema está muito longe. Essa seria uma alternativa ou outras antes deveriam vir? Sim. Bom, só para retomar um pouco o assunto, a gente tem que... discordando um pouco, eu acho que a reforma da Previdência tem sido bastante debatida, porque, enfim, ela começou no governo Temer, né? Então faz um tempinho que a gente vem debatendo esse assunto. Eu acho que, e ao contrário do que o Marido disse, a meu ver, e segundo alguns estudos até da Secretaria de Política Econômica, como os gastos vêm crescendo descontroladamente no Brasil, um dos gastos que tem
feito os gastos globais crescer, o gasto com a Previdência. Enfim, se comparar com países com a mesma taxa de envelhecimento, o Brasil gasta muito mais. Então, a gente tem que fazer uma reforma da Previdência por vários motivos, assim, eu não vou debater exatamente por quê, mas acho que não é a pauta do programa, mas eu acho que é importante e ela vai fazer o PIB crescer. E fazendo o PIB crescer, porque a gente vai ter um alívio de superávit primário, fazendo o PIB crescer, ela vai beneficiar quem? Se a gente pegar, assim, dividir a população entre 10% mais pobres e 10% mais ricos, quem vai ser mais beneficiado por um aumento de PIB vão ser os 10% mais pobres. Então, ela vai acabar reduzindo até a desigualdade, se a gente der uma reforma da Previdência, essa mesma que está sendo proposta pelo Paulo Guedes, sem até entrar nessa... claro, algumas coisas podem ser alteradas, discutidas, enfim, eu acho que isso faz parte do jogo político. Outras duas coisas que eu acho que talvez são medidas de alívio imediato, não funcionam muito no longo prazo, mas no curto prazo, seriam talvez adotar as mesmas medidas que o Temer adotou de poder sacar das contas inativas do FGTS e usar os recursos do PIS e PASEP. Acho que entraria na economia em torno de 30, 40 bilhões. Acho que isso talvez seria uma medida importante no curto prazo para estimular um pouco a demanda agregada. Enfim, seria um alívio imediato para melhorar essas expectativas, para melhorar o crescimento, que deve ser em torno de 1% ou menos esse ano, que é muito baixo para um país como o Brasil, que é muito desigual, né? Mas eu acho que para fazer uma reforma tributária, acho que a primeira coisa, como é difícil fazer uma reforma da Previdência, acho que primeiro a gente tem que fazer uma reforma da Previdência. Não é que a gente vai cortar, não é que os gastos vão parar de crescer com a Previdência. Nessa reforma propõe que os gastos cresçam menos. E depois, sim, a gente pode pensar numa reforma tributária, né? O sistema tributário do Brasil é muito longe do ideal, né? Ele não é simples, ele é complexo, ele não é equânime. Enfim, setores muito parecidos são tratados de maneira muito diferente, a gente tem regimes diferenciados que acabam estimulando com que empresas fiquem pequenas enfim, elas acabam olhando assim, como é que eu vou me organizar? Vou me organizar por causa da tributação e não o que é mais produtivo ou não, né? Não o que vai fazer crescer, enfim, e fazer mais com menos, né? Então, é um sistema que sim, pode ser melhorado, pode ser discutido. Acho que tem reforma tributária vindo aí para ser discutida, né? Acho que tem uma tanto sendo gestada no governo federal, na União, quanto outra sendo gestada, quanto outra no Congresso, né? Que está andando, mas é um tema muito complicado, porque parece simples a gente falar, né? Sempre quando a gente está fazendo uma reforma, a gente quer outra, né? O problema da reforma tributária é que acaba mexendo com muitos interesses, né? De setores, regiões. Então, vai ser um tema bastante discutido também. Eu não acho que vai ser tão fácil assim, de ser aprovada uma reforma boa, né? Eu tenho 3 minutos de programa e só para fechar, eu quero a previsão de vocês. Vocês acham que o PIB ainda cai mais para este ano, 2019, ou há a possibilidade de, alguma forma, ele subir no segundo semestre? Olha, esses elementos, e agradecendo a oportunidade, esses elementos, uma economia internacional que está diminuindo, está decrescendo. Mesmo os Estados Unidos, o PIB da China, a Alemanha agora 0,8 e tal, no euro, ali com problemas na região do euro. A região aqui do Mercosul, a Argentina, aqui do lado, que é um importante parceiro comercial e tal. Economia internacional, que reflete nas exportações brasileiras diminuindo com crise. A crise política que não se conserta tão cedo, ao nosso ver, não é? E o tamanho do desemprego e a baixa renda da população brasileira, tamanhas desigualdades que a gente vive. Como fazer um país crescer no seu PIB com tamanhas desigualdades sociais, com altíssima concentração de renda, né? E um país que começa a desistir de investir em setores estratégicos para voltar a crescer, dentre eles a questão da ciência, tecnologia e inovação, investimento no setor produtivo, não é? Então, linhas de crédito, não desoneração, um planejamento para a questão industrial de médio e longo prazo, não é? E a gente tem uma política, digamos assim, voltada para a região, para o país, agregada às disputas internacionais que tem, que são difíceis, são duras, são de alta complexidade, mas a gente tem que se recolocar e, ao nosso ver, não há PIB sem inserir a população com renda no consumo, desde o cultural até o básico, o material, que começa a sair da mão das pessoas. Perfeito. E isso é muito ruim para quem quer retomar a economia. Bruno? Bom, eu acho que a gente imagina que a economia vai crescer 1% ou um pouquinho menos esse ano, né? Menos. Pelo menos são as previsões de agora, né? Sim. Os indicadores têm mostrado, mas eu vejo assim, se tiver de repente, uma rapidez maior na tramitação da reforma da Previdência no Congresso, pode ser uma surpresa positiva para um crescimento do segundo semestre, né? Dar uma visão para os empresários que, olha, a gente vai fazer um ajuste fiscal um pouquinho maior, a taxa de juros aí vai cair um pouco mais, então vai voltar a confiança, então os investimentos vão voltar com a queda da taxa de juros, né?
E outra coisa, as outras duas coisas que eu acho que o governo pode acabar tendo que fazer, essas medidas de estímulo de curto prazo, se elas vierem, tanto o FGTS quanto o PIS/PASEP, esses recursos vão entrar na economia e isso tende a ter um efeito positivo na demanda agregada, né? Então, se isso acontecer, a gente pode sair do cenário que a gente está agora de crescimento de menos de 1%, né? Se não acontecer, a gente tende a ter esse crescimento aí entre 0,8% e 1%, é isso que eu imagino. Bruno Lanzer, seja sempre bem-vindo, muito obrigado. Eu E que também agradeço. a Marildo Sensi, da mesma forma, sejam bem-vindos, obrigado por aceitarem o nosso convite e manter o debate em alto nível como tivemos aqui. Obrigado pela oportunidade e ao Bruno pelo Sejam debate. sempre Eu que bem-vindos, agradeço. sejam sempre bem-vindos mesmo.